Quanto custa o sagrado? 2 milhões de reais. Essa é a pergunta que está incendiando o Brasil evangélico neste exato momento. E a resposta não vem de um escândalo qualquer. Ela vem do coração de Belém do Pará, de dentro do Centro de Convenções do Centenário da Assembleia de Deus, um espaço que deveria ser intocável, sagrado, construído com as ofertas e sacrifícios de milhares de fiéis. Mas esse espaço foi alugado. Alugado para quem? Para o governo do estado, para receber a COP30, a Conferência Climática da ONU. E o que aconteceu lá dentro? Funk, danças, gritos de viva Nossa Senhora de Nazaré, venda de produtos culturais. E a igreja, o que fez? Embolsou 2 milhões de reais e disse que seu papel é orar. Vamos com calma. Vamos entender o que está acontecendo aqui. O pastor Felipe Câmara, líder dessa igreja, tentou justificar o ocorrido. Disse que a igreja precisa manter a paz com todos. Disse que não houve problema algum, que havia um contrato, que havia regras. Mas a verdade se impõe. As imagens viralizaram, vídeos mostrando o que aconteceu dentro daquele templo e um documento que expôs o valor recebido pela instituição. 2 milhões de reais. Não foi cedido, foi alugado. E isso muda tudo. Porque aqui não estamos falando de um galpão qualquer. Estamos falando de um espaço que foi erguido com o dinheiro do povo, com as campanhas do pastor Samuel Câmara, que mobilizou uma comunidade inteira para construir aquele centro. Um lugar que deveria ser dedicado ao culto, à adoração, à fé. Mas foi transformado em palco para eventos políticos e culturais. E a liderança da igreja diz que isso é aceitável, que é necessário, que é estratégico. Estratégico para quê? Para manter boas relações com o governador, para garantir apoio político nas próximas eleições, para silenciar a voz profética da igreja diante de um governo que, segundo muitos, representa valores opostos aos que aquela congregação deveria defender? Essas são as perguntas que a comunidade evangélica está fazendo agora. E são perguntas que não podem ser ignoradas, porque o que está em jogo aqui não é apenas um contrato de aluguel. É a alma da igreja, é a integridade da liderança, é a credibilidade de uma instituição que deveria ser exemplo de retidão. E quando você aluga o espaço sagrado para eventos que incluem manifestações religiosas contrárias à sua própria fé, quando você permite que dentro do seu templo se grite vivas a santos católicos, quando você transforma o altar em mercado, você está repetindo uma história muito antiga. Uma história que Jesus mesmo enfrentou quando entrou no templo de Jerusalém e expulsou os vendilhões. E há mais. Há um histórico aqui. Informações indicam que o pastor Felipe Câmara já fez isso antes, em São José dos Campos. Alugar espaços religiosos para fins não religiosos parece ser uma prática recorrente. Isso levanta uma questão ainda mais profunda. A igreja está sendo tratada como empresa? A fé está sendo monetizada? O sagrado virou mercadoria? O pastor Carlos Eduardo, teólogo e observador crítico desse cenário, foi direto. Ele disse que a justificativa do pastor Felipe Câmara foi patética. Porque, primeiro, você não aluga o que não é seu. Aquele espaço não pertence a um homem, pertence a uma comunidade. Foi construído com a fé e o suor de milhares de pessoas. Segundo, você não negocia com aquilo que foi consagrado. O Vaticano não é alugado para festas. Mesquitas não são alugadas para shows. Por que uma igreja evangélica faria isso? E tem mais uma camada nessa história: a questão política. O governador do Pará, Helder Barbalho, é de esquerda, apoiador do presidente Lula. E há registros, há vídeos de momentos em que esse mesmo governador intimidou pastores evangélicos que queriam orientar seus fiéis a votar em Bolsonaro nas últimas eleições. Ele proibiu que a então primeira-dama, Michelle Bolsonaro, usasse espaços evangélicos para eventos de campanha. E agora, ironicamente, é esse mesmo governador que consegue alugar o Centro de Convenções do Centenário por 2 milhões de reais.
Então a pergunta que fica é: onde está a coerência? Se a igreja não podia ceder espaço para uma figura política alinhada aos seus valores, por que pode ceder para um governo que, supostamente, representa o oposto? Será que o dinheiro fala mais alto? Será que a conveniência política supera a convicção espiritual? E o dinheiro, aliás, é outro ponto crítico: 2 milhões de reais. Para onde foi esse dinheiro? Foi usado para reformar igrejas em comunidades pobres? Foi investido em ajudar famílias que vivem em condições precárias, em favelas, em bairros onde o esgoto corre a céu aberto? Ou foi para contas administrativas, para fortalecer a estrutura de poder, para financiar mais projetos políticos? A transparência é fundamental e, até agora, ninguém viu um relatório. Ninguém sabe onde foi parar esse valor. E, enquanto isso, a base da igreja, os fiéis, os membros comuns, estão divididos. Muitos estão chocados, sentem que foram traídos, sentem que a liderança vendeu aquilo que não tinha preço. Outros tentam defender, argumentam que é preciso ser pragmático, que é necessário dialogar com o mundo, que a igreja não pode viver isolada. Mas há uma diferença entre diálogo e capitulação. Há uma diferença entre presença e concessão. E os pregadores? Os famosos pastores itinerantes, os apologetas, aqueles que sobem em púlpitos e falam de santidade, de integridade, de profecia. Onde estão eles agora? Por que não estão falando sobre isso? Por que não estão cobrando explicações? Porque é fácil criticar o anônimo. É fácil atacar quem não tem poder, quem não tem influência. Mas apontar o dedo para um líder poderoso, questionar uma instituição consolidada, isso tem preço. Isso fecha portas, isso acaba com convites. E no Brasil evangélico de hoje, parece que muitos preferem o silêncio cúmplice, a profecia incômoda. Essa não é uma questão pequena, não é um detalhe administrativo. É uma questão de identidade, de vocação, de missão. Porque se a igreja se torna indistinguível do mundo, se ela opera com a mesma lógica do mercado, se ela negocia seus princípios por dinheiro e poder, então ela perde sua razão de existir. Ela deixa de ser sal e luz. Ela vira apenas mais uma instituição entre tantas. E agora, chegamos ao ponto crucial. Qual é o papel da igreja? O pastor Felipe Câmara disse que é orar. E sim, a oração é essencial. Mas não é só isso. A igreja é chamada a ser voz profética, a denunciar injustiça, a não se vender, a não se curvar, a não negociar aquilo que é inegociável. E quando Pedro foi tentado por Simão, o mágico, que queria comprar o poder do Espírito Santo, a resposta foi clara e dura. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque há coisas que não se compram, há coisas que não se vendem. E o que vemos hoje, infelizmente, é uma liderança evangélica no Brasil que está cada vez mais contaminada por essa lógica transacional. Uma liderança que se veste de conservadora, mas age como progressista quando convém, que prega santidade no púlpito, mas pratica pragmatismo nos bastidores, que cobra coerência dos outros, mas se isenta quando é a sua vez de prestar contas. E o povo assiste, o povo comenta, o povo se indigna. Mas no final, muitos voltarão àquela igreja, farão suas caravanas, participarão dos cultos, aplaudirão os mesmos líderes, porque há uma cultura de intocabilidade no meio evangélico brasileiro. Uma ideia distorcida de que questionar líderes é tocar nos ungidos do Senhor. Mas respeito não é sinônimo de concordância cega e honra não é sinônimo de silêncio diante do erro. Então, aqui estamos, diante de mais um capítulo dessa história complexa, contraditória e profundamente humana, que é a Igreja brasileira. Uma história de fé genuína misturada com interesses escusos, de corações sinceros ao lado de lideranças duvidosas, de sacrifício verdadeiro convivendo com oportunismo descarado. E o que fazemos com isso, como cristãos, como cidadãos, como observadores dessa cena? A resposta não é fácil, mas começa com a coragem de fazer as perguntas certas, de exigir transparência,
de não aceitar justificativas vazias, de lembrar que a igreja não é dos pastores, é do povo e, antes de tudo, é de Deus. O Centro de Convenções do Centenário foi erguido para ser um monumento à fé, mas se tornou, ao menos por alguns dias, um monumento à ambiguidade, e isso dói. Dói em quem acredita que ainda é possível ter uma igreja íntegra, profética, coerente. Dói em quem ainda acredita que o sagrado não tem preço. 2 milhões de reais. Esse foi o preço, mas o custo real pode ser muito maior. Porque quando você vende a confiança, quando você negocia a integridade, quando você transforma o templo em balcão de negócios, você não perde apenas dinheiro. Você perde credibilidade, você perde legitimidade, você perde o direito de falar em nome de Deus. E talvez, no final das contas, essa seja a maior tragédia dessa história. Não o que aconteceu dentro daquele prédio, mas o que aconteceu dentro dos corações de milhares de pessoas que olharam para aquilo e perderam um pouco mais da esperança de que a igreja ainda pode ser diferente, de que ainda pode ser santa, de que ainda pode ser sal. Agora, minha opinião final como comentarista, olha, eu vou ser muito direto com vocês. Essa história não é novidade. O que aconteceu em Belém é apenas a ponta de um iceberg gigantesco. E se nós, como povo, como cidadãos, como cristãos conscientes, não começarmos a cobrar transparência, a exigir coerência, a questionar essas lideranças que se comportam como empresários e não como pastores, nada vai mudar. Absolutamente nada. A igreja brasileira está em crise de identidade. E essa crise não será resolvida com mais cultos, mais eventos, mais campanhas. Será resolvida com coragem. Coragem de dizer não. Coragem de denunciar. Coragem de romper com essa cultura de silêncio e subserviência que paralisa tantos. E eu quero saber de você. O que você pensa sobre isso? Você acha que a igreja tem o direito de alugar espaços sagrados para eventos políticos e culturais? Você acha que 2 milhões de reais justificam essa decisão? Ou você acredita, como eu, que existem coisas que não têm preço? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Quero ler cada um deles, porque essa conversa precisa continuar. Esse debate precisa crescer. E você faz parte disso. Se você está acompanhando esse canal pela primeira vez, se inscreve agora. Aperta o sininho das notificações, porque aqui nós não fugimos dos temas difíceis. Nós não temos medo de incomodar. Nós acreditamos que a verdade precisa ser dita, mesmo quando dói. E se você concorda com essa missão, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, porque quanto mais gente souber dessa história, mais pressão existirá por mudanças reais, e não para por aqui. Nos próximos vídeos, vamos continuar destrinchando esses temas. Vamos falar de política, de religião, de poder, de ética. Porque o Brasil precisa de gente acordada, de gente que pensa, de gente que questiona. E você que chegou até aqui, já provou que é parte dessa galera. Então fica comigo, se inscreve, deixa o like e vamos juntos construir um espaço onde a verdade não é negociável, onde o sagrado não tem preço e onde a nossa voz juntas pode fazer a diferença. Um abraço forte e até o próximo vídeo.